O livro de Enoque. Por que ele foi ocultado? Durante séculos, um livro permaneceu envolto em mistério, banido dos concílios oficiais, excluído das Bíblias canônicas e silenciado por religiões que juram guardar a verdade. Um livro que, se compreendido em sua profundidade, poderia reescrever tudo o que conhecemos sobre os anjos, o céu, a queda, a origem do mal e até mesmo o destino da humanidade. Esse livro é o livro de Enoque. E ele foi ocultado por um motivo claro. Ele revela o que jamais deveria ser dito aos homens comuns. Mas para entender o porquê de seu apagamento, precisamos começar do início. Não da criação do mundo, mas da quebra do véu entre os mundos. O livro de Enoque não é um livro comum. Ele apresenta uma narrativa que vai além do Gênesis, revelando que certos anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra, quebrando o pacto com o Altíssimo. Esses anjos tomaram esposas humanas, geraram gigantes, os Nefilim, e ensinaram segredos proibidos, astrologia, metalurgia, feitiçaria, magia, maquiagem, guerra. Revelações que, curiosamente, estão no cerne de quase toda a tradição ocultista da humanidade. É nesse ponto que as conexões começam a se tornar perturbadoras. Segundo Enoque, os vigilantes ensinaram aos homens aquilo que os deuses sabiam. Ou seja, tecnologia espiritual, ciência oculta e manipulação da realidade material. Em outras palavras, a mesma busca que movia os alquimistas, os magos herméticos e os iniciados das escolas de mistério, a reconquista do poder perdido após a queda. Mas quem eram esses vigilantes? A tradição hebraica os chama de anjos. O ocultismo vai além. Aponta que se tratava de inteligências interdimensionais que interferiram no plano terreno e alteraram o destino humano. Eles vieram de cima. Mas o que significa cima? O céu. Outro plano. Outro mundo. O texto de Enoque detalha que esses seres desceram ao Monte Hermon, selando ali um juramento. O Monte Hermon é um ponto geográfico real, e curiosamente está diretamente ligado a antigas divindades cananeias e a portais energéticos mencionados em tradições místicas. Em termos ocultistas, o Monte Hermon pode ser visto como um dos chakras da Terra, um ponto de interseção entre o mundo material e os planos superiores. Ao selar esse juramento, os anjos traíram a ordem celeste, transgrediram leis cósmicas e abriram um ciclo de corrupção e caos. A consequência foi o surgimento dos Nefilim, gigantes híbridos, cruéis, insaciáveis, devoradores de homens e animais. Isso ecoa diretamente em mitos antigos de titãs, heróis semideuses e monstros que surgiram após o contato entre deuses e humanos. No ocultismo, esse episódio representa a mescla de frequências, quando o espiritual se funde ao carnal. Surge algo desequilibrado, fora da ordem natural. Enoque, o homem, é apresentado como alguém que andou com Deus. Mas no livro de Enoque, ele vai muito além. Ele é levado ao céu, atravessa camadas da criação, conversa com arcanjos, vê os tronos da glória e os abismos dos condenados. Ele descreve o funcionamento da criação como uma engrenagem celestial. Cada plano, cada ser, cada estrela tem uma função e uma consciência. Isso nos remete à árvore da vida da Cabala, onde cada esfera representa um nível de realidade e uma etapa do retorno à origem divina. Enoque foi transformado em um ser de luz. Segundo algumas tradições, ele se tornou o arcanjo Metatron, o escriba celestial, aquele que registra tudo. Um humano que ascendeu ao ponto mais alto, rompendo as barreiras da carne, do tempo e da morte. Isso é o mesmo que os yogis chamam de alcançar o estado de Jivamukta, liberto em vida. É o mago alquímico que alcança o corpo de luz, o iniciado que, ao final da grande obra, se torna mais do que humano. O livro de Enoque revela também o julgamento dos anjos caídos. Eles são aprisionados, selados em abismos escuros até o fim dos tempos. O texto diz que Enoque foi escolhido para ser o mediador entre eles e o Altíssimo. Isso é simbólico. Representa o iniciado que transita entre mundos, entre forças de luz e de trevas, sem ser corrompido por nenhuma. Mas por que esse livro foi ocultado? A resposta está no que ele revela, que os anjos não são infalíveis, que houve uma rebelião antes da queda de Lúcifer, que o conhecimento proibido foi dado à humanidade por entidades superiores, e que esse conhecimento teve um preço, um ciclo de corrupção que levou ao dilúvio. O livro foi usado pelos essênios, por grupos místicos judeus,
e citado no Novo Testamento por Judas. Mas quando os concílios eclesiásticos definiram o que seria ou não aceito na Bíblia, o livro de Enoque foi deixado de fora. Por quê? Porque ele coloca em risco a narrativa de que tudo no céu é perfeito e que a autoridade divina nunca foi transgredida. Ele revela que o céu também teve seus conflitos, que a história da humanidade foi manipulada, que seres superiores influenciaram o destino humano para o bem e para o mal, e que o verdadeiro conhecimento foi escondido. O ocultismo sempre afirmou que os grandes mestres são silenciados, que os livros que revelam demais são ocultados, que os símbolos são distorcidos, que a história é escrita para manter o poder nas mãos de poucos. Enoque é o exemplo máximo disso. Seu livro não foi destruído, mas ocultado, preservado apenas na Etiópia, fora do alcance do Vaticano, longe dos olhos do mundo ocidental. Só no século XVIII foi redescoberto, e sua tradução completa só chegou ao público no século XX. No entanto, o conteúdo do livro de Enoque é espelhado em diversas tradições. O conceito dos vigilantes aparece nos Anunnaki sumérios, nos deuses egípcios que desceram à terra, nos mitos gregos sobre deuses que amavam mortais, nos registros maias de visitantes celestiais. Todos contam, sob formas diferentes, a mesma história. Os deuses vieram. Houve uma rebelião. O conhecimento foi dado. E a humanidade mudou. Os ocultistas sabem que por trás das palavras de Enoque há códigos. Cada revelação pode ser lida em camadas. Ele fala de estrelas que pecaram, que saíram de suas órbitas. Isso pode ser uma metáfora para consciências que romperam seu papel na harmonia universal. Ele fala de prisões no céu, de reinos escondidos, de salas secretas da criação. Tudo isso aponta para uma cosmologia muito mais ampla do que aquela ensinada nas escolas e nos púlpitos. Se o livro de Enoque fosse aceito nos círculos religiosos, ele desmontaria o dogma do céu imaculado. Ele revelaria que a espiritualidade verdadeira está ligada ao discernimento, e não à obediência cega. Ele mostraria que o conhecimento oculto é perigoso, mas necessário, que os anjos erraram, que os homens podem se elevar, e que a verdadeira batalha nunca foi entre o bem e o mal, mas entre a verdade e o controle. Por isso, ele foi silenciado. Mas o tempo do silêncio está acabando. E aqueles que tiverem olhos para ver, verão que o livro de Enoque nunca foi apenas uma história antiga. Ele é um espelho, um código, um aviso. O céu caiu uma vez, e pode cair de novo. O livro de Enoque, o segredo oculto por trás da revelação. Embora frequentemente resumido superficialmente, o livro de Enoque é uma obra multifacetada, composta por 5 livros distintos, com origens variáveis entre os séculos IV a.C. e depois de Cristo. Essa extensão polifônica já indica que o livro de Enoque não é uma narrativa única, mas um compêndio de escolas religiosas reveladoras, reunidas sob o pretexto de Enoque, o patriarca misterioso. E origem e manuscritos antigos. Partes fundamentais foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, Qumran, em aramaico, confirmando que pelo menos 2 seções, Book of Vatirs, capítulos 1:36, e Astronomical Book, 72:82, eram lembradas entre os anos 200 e 150 AC. Isso mostra que o livro de Enoque teve circulação sólida dentro das correntes judaicas, especialmente entre grupos como os essênios ou seguidores de um judaísmo enoquiano. 2. A calendária solar e a contestação ao templo. No Astronomical Book, Enoque recebe de Uriel um calendário solar estritamente dividido em 364 dias, excluindo os ciclos lunares. Essa estrutura de ano solar servia como base para a oposição a calendários lunares como o do Templo de Jerusalém, reforçando uma identidade sectária diferenciada. Essa oposição simbolizava também um desalinhamento espiritual profundo com o poder religioso oficial. 3. O livro de Parábolas e o Filho do Homem. A segunda parte, Parables of Enoch, capítulos 37 e 71, introduz o termo Filho do Homem como figura escatológica e messiânica, sendo uma das primeiras aparições desse título no judaísmo. Isso revela que o movimento que compôs essa seção já estava interligado com correntes messiânicas e apocalípticas, possivelmente influenciando a teologia cristã primitiva. 4. Livro dos Sonhos e Visões Históricas. A quarta parte, capítulos 83 e 90,
também chamada Animal Apocalipse, apresenta visões simbólicas da história de Israel, do Gênesis aos tempos de Antioquias IV, utilizando animais de forma alegórica. Isso reforça a mistura de narrativa apocalíptica, simbólica e profética que permeava comunidades dissidentes judaicas. 5. Epístola e Espírito de Exegese. A última seção, capítulos 91-108, é uma epístola que reforça códigos éticos, julgamento final e importância da linhagem justa. Isso mostra que as ideias não eram apenas teóricas, mas vividas como moral prática. Por que foi ocultado? A. Natureza pseudepigráfica. Autores como Tertuliano e Clemente atribuíram o livro a Enoque como escrita direta do patriarca bíblico. Mas isso era pseudônimo, prática comum naquele tempo para conferir autoridade. Em .wikipedia.org. A falta de autoria comprovável levou à sua rejeição canônica. B. Heresia ou dissidência religiosa. Philastrios, no século IV, chegou a rotular o livro como herético pela ênfase em anjos que pecam e se misturam com humanos. Os grupos rabínicos também o rejeitaram, rotulando como obra de rebeldes teológicos. A visão dualista entre um céu corrompido e um Messias não pode ser reconciliada com o monoteísmo centralizado. C. Rejeição escatológica. O livro de Enoque antecipava elementos centrais do cristianismo: juízo final, ressurreição, Messias como filho do homem. Mas fora do contexto cristão, isso assustava líderes que viam risco de sincretismo e fragmentação doutrinária. D. Sobreviveu apenas na Etiópia. O texto completo só foi preservado no cânone etíope, GZ, tradição isolada do cristianismo paleocristão. Isso garantiu sua preservação, mas o manter fora da cultura dominante sanhou-o na obscuridade. Revelações raramente mencionadas. Presença do livro de Giantes e Eliou. Fragmentos do Book of Giantes e referências aos Eliou, filhos híbridos e poderosos dos Nefilim, foram descobertos também em Cura. Isso revela que a história da rebelião celestial era mais profunda e amplamente debatida entre famílias de texto. 2. Influências mesopotâmicas. Estudos mostram que o livro de Enoque reflete tradições mesopotâmicas, Enoque como sétimo patriarca esclarecido, semelhantes ao rei em Mendurana, e escolas esotéricas mutantes. 3. Redações múltiplas. A Parábolis é provavelmente uma adição posterior, século I a.C., inserida por autores prosseguintes. Isso mostra que o livro era fluido, vivo e usado por diferentes círculos religiosos com visões esotéricas. 4. Cosmologia técnica e astronômica. A descrição detalhada de Uriel sobre o movimento das estrelas, Sol e Lua, sugere um sistema de conhecimento astronômico avançado usado em Cura, um misto de observação empírica e revelação angelical. 5. O impacto sobre gnose e cristianismo primitivo. Judas 1:14-15 cita diretamente Enoque. Padres da Igreja, como Ireneu e Clemente, consideravam o livro revelador sobre magias demoníacas e hierarquia angelical. O valor oculto hoje. É um manual coletivo da cosmologia gnóstica, dualista e apocalíptica, mais sofisticado que a imagem comum. Mostra que a divindade não era uniforme. O céu tinha conflitos, anjos caíam, Messias vinha para restaurar. Revela conhecimentos secretos, astronomia antiga, ritualismo, calendário solar, genealogias místicas, sistemas de poder que brecustam com ocultismo cristão, hermético, gnóstico, alquímico e esotérico. Fornece evidência de que a espiritualidade primitiva era diversificada, e o cânone posterior suprimiu fragmentos que desafiavam a narrativa dominante. Conclusão. A ocultação do livro de Enoque foi menos sobre sua falsidade e mais sobre seu potencial de desestabilizar narrativas estabelecidas de autoridade espiritual. Seus fragmentos não são mitos soltos, são evidências de uma tradição ancestral que misturava ciência, misticismo e rebeldia cósmica, e que agora, através da arqueologia textual, pode voltar a influenciar a espiritualidade consciente.